Tudo bom, pessoal? Vou falar um pouco aqui de reforma previdenciária, tá? Basicamente ali no que a emenda constitucional 103 trouxe pra gente. Não vou falar de normas transitórias, normas de transição, porque isso aí é mais prática, né? Para quem advoga e tudo mais. Eu vou falar a respeito principalmente de normas ali do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição que foram modificados e que é importante para concurso, tudo bem? Cara, eu acho que eu vou amarrar isso aqui na barba. Vai ficar pertinho aqui, não sei se está incomodando. Pronto. Então, olha só. O primeiro ponto que eu anotei para vocês aqui é uma modificação que teve ali nas competências privativas da União, tá? Foi incluído a seguinte redação: é a competência privativa da União editar normas gerais a respeito de inatividade, aposentadoria, tá? E pensões das polícias militares e corpos de bombeiro militar. A gente sabe que Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar são forças estaduais, mas a Constituição, por meio da emenda constitucional, trouxe que agora é competência da União editar normas gerais. Então, as normas específicas, o ente fica responsável, o Estado fica responsável. Mas normas gerais de inatividade, aposentadoria e pensões das polícias militares e o Corpo de Bombeiro Militar é competência privativa da União. E a gente sabe que competência privativa é uma competência delegável da União aos Estados por meio de lei complementar. Show? Show. O segundo ponto que eu anotei para vocês aqui, não é uma novidade, né? Que é o Instituto da Readaptação. O Instituto da Readaptação, para quem estuda para concurso federal, já deve ter visto na Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. A readaptação nada mais é do que o seguinte: pensa num policial rodoviário federal que trabalhava antes na rua, patrulhando. E aí, numa troca de tiros com bandidos, foi lesionado, ficou paraplégico. Eu posso pegar esse cara e mandar ele continuar trabalhando na rua? Não. Mas eu posso fazer com que ele faça um trabalho técnico, administrativo dentro da Polícia Rodoviária Federal? Posso. Então perceba, eu vou tirar ele da rua e vou colocar ele para trabalhos administrativos, trabalhos internos. Isso que é readaptar, tá? Então, o conceito de readaptação não mudou. O que aconteceu foi que a readaptação, esse instituto, foi constitucionalizado, ou seja, foi elevado ao nível constitucional, tudo bem? Uma novidade aqui que eu não estou lembrado se a Lei 8.112 trazia isso pra gente, é que no que tange a remuneração, como é que fica? Porque o cara, como agente da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, trabalhando externamente, ganhava, sei lá, 8 mil reais. E agora readaptado para um cargo interno, de administrativo, vai passar a ganhar 5 mil? Se reduzir a remuneração, ele vai perder? A Constituição disse que no que tange a remuneração, ele permanece recebendo a remuneração do cargo de origem. Então, se ele recebia 8 mil e vai assumir um cargo agora, cuja remuneração do cargo seja de 3, 4, 5 mil reais, ele vai continuar ganhando 8 mil reais. Tudo bem? Que é a remuneração do cargo de origem. Show. Terceiro ponto que eu anotei para vocês. A aposentadoria que for concedida com tempo de contribuição de cargo, emprego ou função gera o rompimento do vínculo que gerou o tempo de contribuição. Beleza? Porque era muito comum o seguinte, era muito comum empregados públicos que são regidos pelo regime geral e obviamente pela CLT, eles se aposentassem, era muito comum eles se aposentarem e continuarem trabalhando, tá? Então ele acumulava remuneração com provento, era muito comum. Hoje acabou, hoje a gente igualou. No serviço público isso nunca existiu, né? A pessoa se aposentava e ia fazer outra coisa. Mas no regime geral isso acontecia. Só que hoje a Constituição equipara o regime geral ao regime de previdência social nesse sentido. Ou seja, o cara se aposenta e gera o rompimento do vínculo que gerou o tempo de contribuição. Ou seja, se aposentou, vai arrumar outra coisa para fazer. Beleza? Não pode continuar trabalhando. Não pode. Quarto ponto que eu anotei para vocês aqui é a respeito da vedação de complementação de aposentadorias e pensões. A única forma que você pode se utilizar para complementar aquela renda que você vai ganhar de aposentadoria ou de pensão é com o famoso RPC, que é o Regime de Previdência Complementar. É um regime que a lei, ou melhor, a Constituição, determinou ser obrigatório para os entes, ou seja, cada ente, cada município, cada estado e até mesmo a União é obrigado a instituir regime de previdência complementar. É facultativo para o servidor não precisa aderir ao regime de previdência complementar.
Mas atualmente ficou muito mais que necessário, né? Porque nós vamos ver aqui, as aposentadorias não podem ser superiores ao teto do regime geral, que gira em torno de 5 mil e 6 mil ali. Então, ainda que o cara ganhe 20 mil na atividade, um juiz ganhe 30 mil na atividade, ele vai se aposentar com 5 mil, 6 mil reais, que é o teto do regime geral. Por isso que é importante vocês fazerem regime de previdência complementar, para se aposentar um pouquinho perto daquilo que você ganhava na atividade. Não sair de 20, 30 para 5, e sim sair de 20, 30 para 12, 15, beleza? Então, é vedada a complementação de aposentadorias e pensões, obviamente, salvo aquela que decorre do regime de previdência complementar, beleza? E aqui teve um quinto ponto que eu anotei para vocês, que é a famosa regra de filiação partidária. É o seguinte, pensa num servidor municipal. Servidor municipal, o município prevê lá o regime próprio de previdência, ele contribui, né, a sua contribuição previdenciária lá para o regime próprio de previdência do município. Show? E vamos supor que esse mesmo servidor municipal se candidate a cargo de deputado federal. A gente sabe que não pode haver acumulação de cargo de servidor com deputado federal. Ele fica afastado do serviço público e vai atuar no mandato eletivo, beleza? Acabando o mandato, ele volta. Mas, cara, como deputado federal, existe um outro regime próprio, que é o regime próprio federal. Para qual regime ele vai contribuir? Para os dois? Então, a Constituição disse que, no que tange a uma regra de filiação partidária, o servidor que passa a exercer mandato eletivo, ele permanece filiado ao regime próprio do ente de origem. Ou seja, se ele era um servidor municipal e contribuía para o regime próprio do município, ainda que ele peça afastamento do cargo para exercer mandato eletivo, ele continua contribuindo para o respectivo município. Tudo bem? Beleza. Sexto ponto que eu anotei para vocês aqui é a respeito da vedação, da incorporação de vantagens, seja vantagens permanentes ou vantagens vinculadas, beleza? Ao cargo em comissão ou à função de confiança na remuneração do cara. Não sei se ficou muito claro para vocês, mas vamos pensar o seguinte. Esse mesmo servidor municipal. Esse servidor municipal exercia lá um cargo municipal ganhando, sei lá, 3 mil reais, né? E aí, de repente, um amigo dele se candidatou a vereador e chamou ele para exercer um cargo de secretário, que é um cargo em comissão. Aí ele aceitou. Saiu de 2 mil reais, 3 mil reais para 8 mil, 10 mil reais. Pô, o cara tá feliz da vida, né? Terminou o mandato. O cara vai ter que sair do cargo eletivo e vai ter que voltar para ganhar os seus míseros 2, 3 mil reais. Você acha que ele vai querer? Não, né? Então, o que acontecia muito? Eles pediam, assim que eles ocupavam o cargo de secretário e ficavam recebendo aquelas gratificações, aquelas vantagens, indenizações, eles pediam para incorporar essas vantagens do cargo de secretário na remuneração do cargo de origem deles. Então o cara saía de 2, 3, passava a ganhar 8, 10 e queriam voltar para o cargo de origem ganhando 8, 10, ou então pelo menos ganhando o valor ali da gratificação, que era uma bolada, né? A Constituição vedou, tá? Acabou com essa prática. Olha lá, ó. É vedado incorporar qualquer vantagem temporária em razão do cargo em comissão, em razão da função de confiança que ele está exercendo. É proibido incorporar essas vantagens à remuneração do cargo de origem, do cargo efetivo. Beleza? Acabar com essa putaria aí. Ponto 7, que eu anotei para vocês. Não é nem uma novidade, é só uma troca de nomenclatura. A aposentadoria por invalidez, agora ela passa a ser denominada aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Mas as suas regras, os seus institutos permanecem a mesma. Show? Show. O ponto 8, que eu gostaria de falar para os senhores, e é importantíssimo, é a respeito da aposentadoria por idade. Por quê? A Constituição, ela passou agora a definir apenas aspectos de servidores federais. Apenas definiu, no que tange a aposentadoria por idade, servidor federal, no âmbito da União. Então, ela estabeleceu aqui, ó, 65 anos para homem e 62 para mulher, idade, e tempo de contribuição de 25 anos, sendo, no mínimo, 10 no serviço público e 5 no cargo que você está ocupando e que vai se aposentar. Beleza? Mas perceba, isso só é aplicável no âmbito federal. Aqui no Rio de Janeiro, eu preciso que o meu estado, o Rio de Janeiro, regulamente para que estabeleça qual vai ser a idade mínima de aposentadoria por idade dos nossos servidores estaduais.
E no município do Rio de Janeiro, a mesma coisa. O município do Rio de Janeiro vai ter que definir, por meio, nós vamos ver aqui, que é a emenda constitucional, a idade mínima da aposentadoria dos seus servidores, beleza? Aposentadoria por idade. Então, esses números, 65 homens, 62 mulheres e 25 de tempo de contribuição, é para o âmbito federal. A Constituição deixou a cargo dos outros entes, dos estados e dos municípios, definirem por conta própria as respectivas idades e os respectivos tempos de contribuição. Só que tem diferença aqui, olha que interessante, ó. No que tange aos estados, DF e município, a idade mínima será definida por meio de emenda constitucional. Obviamente, a lei orgânica do município ou a Constituição estadual, beleza? Então, para definir idade mínima nos âmbitos estadual e municipal por meio de emenda constitucional, a Constituição do Estado ou a lei orgânica do município, show? E no que tange ao tempo de contribuição, com aquele mínimo de 10 anos no serviço público e 5, que é para âmbito federal, os estados e municípios vão definir por meio de lei complementar. Então, a idade mínima é definida por meio de alteração constitucional, emenda constitucional, que obviamente vai ter um quórum de qualificação ali para ser aprovado mais rigoroso. Mas no que tange ao tempo de contribuição ali dos servidores estaduais e municipais, basta uma lei complementar do respectivo ente definindo, tá? Todos esses valores que eu falei para você, de 65 anos homem, 62 mulher, só se aplica no âmbito federal, não se aplica no âmbito estadual e municipal, porque a Constituição deixou a cargo do respectivo ente fazer essa definição, tudo bem? Eu vou encerrar o vídeo aqui, e aí na parte 2 a gente continua, tudo bem? Porque meu celular não tem tanta bateria assim, vai acabar aqui. Um beijo aí, rapaziada. Fique com Deus.